Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando a nossa vida. Nesse vídeo, estaremos preparando juntos a parte Reunião, Vida e Ministério Cristão da semana 18 a 24 de setembro. Tenho certeza que vai ajudar vocês. Vamos juntos então para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos, meus queridos irmãos e amigos. É um prazer imenso ter vocês aqui. Espero que esteja tudo bem com você e também com sua família. Lembrando apenas mais uma vez, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sino, faça o seu comentário, compartilhe os vídeos e não se esqueça de deixar aquele like tão importante para que assim possa ajudar o canal, ok? E se você puder, seja também um membro. É uma forma de você estar ajudando diretamente o canal. Vamos juntos então agora iniciar nossa reunião com joias espirituais. Muito bem, vamos iniciar nossas joias espirituais fazendo a leitura que aparece lá na nossa apostila, livro de Esther, capítulo 7, o versículo 4, que diz assim: Pois eu e o meu povo fomos vendidos para ser exterminados, mortos e destruídos. Se apenas tivéssemos sido vendidos para ser escravos e escravas, eu teria ficado calada. Mas essa desgraça não deve ser permitida, pois causará prejuízo para o rei. Então a pergunta baseada na Sentinela de 2006 é: em que sentido o extermínio dos judeus causaria prejuízo para o rei? Então podemos responder da seguinte maneira: porque se eles fossem vendidos como escravos, o rei iria lucrar muito mais do que eles fossem mortos. Então, o valor que Amã pagaria para o rei 10.000 talentos nem se compararia com o benefício que o rei teria se eles fossem escravos. Então, eles valeriam mais vivos como escravos do que mortos. Agora nós podemos começar a destacar as nossas joias espirituais com base na segunda pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, nós podemos iniciar lendo o capítulo 6, o versículo de número 1. Diz assim: Naquela noite, o rei perdeu o sono. Por isso, ele mandou trazer o livro dos registros históricos daqueles tempos e o leram para o rei. Em dado momento da noite, o rei, ele perdeu o sono. É claro que isso foi um auxílio divino vindo de Jeová. E ele, ao ler os registros históricos, ele viu algo que ele precisava fazer de imediato. O que isso nos ensina? Jeová, ele sempre vai estar trabalhando em secreto. Então, quando algo acontecer em sua vida, não fale que foi por acaso ou foi por sorte. Fale que foi Jeová, dê crédito a Jeová. Porque tudo o que acontece na nossa vida, de bom, independente do que seja, é Jeová trabalhando para o nosso benefício e também para que ele possa atingir o seu alvo. Então, dê glória sempre ao nosso Pai Celestial e também a Jesus. No capítulo 6, o versículo 6 ainda diz assim: Quando a mãe entrou, o rei lhe perguntou: O que se deve fazer ao homem a que o rei deseja honrar? A mãe disse no coração: A quem o rei desejaria honrar mais do que a mim? Bem, aprendemos nesse relato que Amã, ele era totalmente orgulhoso, porque ele imaginou que o rei estava falando dele, mas na verdade não era dele. Isso nos ensina que na nossa vida como cristãos, ou não, nós nunca podemos ter orgulho, pois isso sempre causa tragédia. Foi o que aconteceu com Amã. Então, deixe o orgulho de lado, seja humilde, para que assim você possa ser honrado por Jeová. Ainda no capítulo 6, vamos ler agora o versículo 11. Então Amã pegou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai e o fez cavalgar na praça da cidade, proclamando diante dele: Assim se faz o homem a que um rei deseja honrar. Podemos dizer que levou bastante tempo para Mordecai ele ser homenageado pelo rei. 5 anos, até que o rei despertasse de um sono causado por Deus
e dar a honra que Mordecai merecia. Isso nos ensina que Jeová ele nunca vai esquecer do bem que nós fazemos para ele. Como servo de Jeová, nós temos o privilégio de servi-lo. Então faça isso com carinho, faça com motivação, com zelo e dedicação. E tenha certeza que, independente de quanto tempo passe, Jeová se lembrará de tudo que nós estamos fazendo. Ainda no capítulo 6, o versículo 13, a parte B diz assim: Se Mordecai, diante de quem você começou a cair, é de descendência judaica, você não poderá vencê-lo, você certamente cairá diante dele. Amã, ele percebeu a sua tragédia logo de imediato, e também a sua esposa fez com que ele percebesse que ele não teria mais resultado positivo nenhum. Isso nos ensina que nós, como servos de Jeová, por mais que as pessoas tentem nos amedrontar, nós sempre teremos a ajuda celestial. Então, por mais que o povo do mundo tente atrapalhar nossa obra, nos prejudicar até mesmo em sentido físico, tenha certeza que ninguém jamais pode nos vencer, pois cairá diante de nós por causa da palavra de Deus. Agora no capítulo 7, o versículo 10 diz assim: Assim, penduraram Amã no madeiro que ele tinha preparado para Mordecai, e o rei se acalmou do seu furor. Percebemos aqui que tudo aquilo que Amã havia planejado voltou exatamente contra ele e foi pendurado no próprio madeiro que ele havia construído para a morte de Mordecai. Isso nos ensina uma lição importantíssima. Se nós temos, por algum motivo, a tendência de maquinar o mal contra alguém, pode ter certeza que Jeová está visualizando tudo e o mal que você quer para tal pessoa pode talvez voltar contra você. Então, jamais faça o mal para ninguém. Projete o bem, faça o bem, ajude as pessoas, pois na hora certa Jeová também irá nos honrar, assim como fez com Mordecai, e que nós não venhamos cair num laço maior, que é também ser prejudicado ou até mesmo morto, assim como Amã. Muito bem, então vamos iniciar a nossa preparação, primeira conversa. Na nossa apostila diz assim: 3 minutos, use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território, mostre como responder. Depois, vamos fazer a análise da lição número 3. Então podemos iniciar essa apresentação assim. Esther, ela diz: Bom dia, tudo bem? Me chamo Esther e estamos tirando esse tempo para conversar com nossos vizinhos sobre o reino de Deus. Então Ruth, a moradora, ela diz assim: Olha, eu sei que para vocês esse reino será para a terra, mas para mim é celestial. A nossa crença é muito diferente. Então Esther, ela diz: Entendo. Eu também já tive esse pensamento. Na época, sabe o que me ajudou? Então Ruth, a moradora, não faço ideia. Então Esther diz assim: Foi entender a oração modelo deixada por Cristo. Tenho certeza que você conhece de cor, mas veja brevemente algo interessante que às vezes passa despercebido. Veja só o que diz o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Então faz a leitura do texto e depois diz assim: Notou que interessante? Logo no início diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E no final fala que sua vontade será feita na terra. Você já tinha percebido isso? Então Ruth, ela diz: Confesso que estou surpresa. Nunca prestei atenção nesse detalhe. Então Esther, ela diz assim: Sim, isso realmente acontece. Às vezes estamos tão acostumados que não prestamos atenção. Mas Jesus nos ensinou que no futuro Deus trará o seu reino e transformará a terra. Sendo assim, o que o reino de Deus vai fazer por nós? Se você me permitir, posso passar aqui no próximo sábado, aí vemos dentro da palavra de Deus a resposta.
Então aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa, algo rápido, e agora vamos fazer a análise da lição número 3, que é faça perguntas. Então o que você deve fazer? De modo educado, use perguntas para deixar a pessoa curiosa, fazer ela pensar no assunto e chamar a atenção para os pontos principais. Então o que você precisa fazer? Deixe a pessoa curiosa, ajude a pessoa a raciocinar e chame a atenção para os pontos principais. Percebemos que Esther, durante a sua apresentação, ela fez algumas perguntas e deixou a pessoa curiosa, pois ela chamou a atenção para a oração modelo e falou que ia trazer algo de interessante que às vezes passa despercebido. Então, com certeza, isso captou o interesse do morador. Então, podemos dizer que Esther ela se saiu muito bem em sua designação. Então, vamos iniciar a revisita. Na nossa apostila, diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, convide a pessoa para uma reunião e use o vídeo, o que acontece em um salão do reino, se mostrar durante a parte. Depois, comente alguma coisa sobre o vídeo. E no final vamos fazer a análise da lição número 12. Então podemos iniciar essa revisita assim. Esther, ela diz: bom dia, Ruth. Fico feliz em revê-la. Então Ruth, ela diz: bom dia, o prazer é meu. Entra. Então Esther, já sentada, ela diz assim: obrigada. Conseguiu fazer a leitura do folheto que deixei com você? Então Ruth, ela diz: sim, realmente é muito interessante e mostra de uma forma simples o que é o reino de Deus. Faz sentido. Então Esther, ela continua: que bom que você está conseguindo entender realmente o que é o reino de Deus. Ainda sobre esse assunto, ficamos de ver hoje o que o reino de Deus vai fazer por nós. Então pode abrir a sua Bíblia em Salmo 72:16, e quando você encontrar esse versículo, você pode fazer a leitura. Então Ruth faz a leitura do texto e depois Esther continua: obrigado pela leitura. Aqui, Davi, em uma oração, ele mostra as bênçãos de Deus para a humanidade. E dentre essas bênçãos temos a fartura de alimento. Concorda que isso realmente é uma necessidade? Então Ruth ela diz: claro. Quantas pessoas morrem de fome sem ter o sustento necessário? Esther continua: exatamente. E quando Jesus esteve na terra, ele deu um vislumbre do que ele fará quando trouxer o reino. Veja só o que diz Mateus, capítulo 14, versículo 19 e 20. Você pode ler. Então Ruth faz a leitura, depois Esther continua: obrigado. Essa passagem é muito conhecida, mas nos mostra o que ele fará em escala maior quando todo o poder estiver em suas mãos. Não será maravilhoso, Esther, não será maravilhoso, Ruth, viver num mundo assim? Então Ruth diz: sim, embora eu deseje ir para o céu, a terra com certeza será um lugar maravilhoso. Então Esther continua: será sim, Ruth. Gostaria, Ruth, de lhe convidar para assistir uma de nossas reuniões. Você já foi alguma vez? Então Ruth diz: já recebi convite, mas ainda não fui. Esther diz: entendo. Realmente ficamos receosos de ir em outro lugar que não seja o nosso. Mas só para você entender o que se passa em nossas reuniões, veja só esse vídeo. O que acontece em um salão do reino. Então mostra o vídeo e depois diz: percebeu? Você pode ir com sua família, pode levar a sua Bíblia, e todo assunto ensinado é baseado sempre na palavra de Deus. O que acha? Então Ruth diz: não vou garantir nada, mas vou falar com meu marido. Esther, ela finaliza: sem pressa. Na próxima semana iremos ver a resposta para a seguinte pergunta: quando o reino de Deus vai governar a terra?
Então aqui a gente finaliza a nossa revisita e agora a gente vai fazer a análise da lição 12. Seja simpático e mostre que se importa. Então o que você deve fazer? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. Então, pense na pessoa, pense no efeito de suas palavras e fale de modo bondoso. Então, devemos nos colocar no lugar da pessoa para que assim possamos fortalecer e encorajar e fazer com que a pessoa realmente dê atenção à palavra de Deus. Percebemos aqui que Esté em nenhum momento ela denegriu, Esté, a Ruth, por ser de uma religião diferente. Mas ela ouviu com atenção e mesmo assim ajudou ela a entender que o reino de Deus vai fazer mudanças na terra, independente do conceito que ela tinha de esperança. Então, quando nós falamos de modo bondoso, independente das religiões das pessoas, nós conseguimos fazer com que a pessoa ela fique atraída à mensagem de Deus e esqueça toda coisa que possa talvez deixar ela chateada, que é crenças diferentes. Então, seja paciente, se coloque no lugar da pessoa e tenha certeza que ao fazer isso você vai estar encorajando e fortalecendo a pessoa também. Muito bem, então vamos dar início ao nosso discurso. Na nossa apostila diz assim: o tema: seja um bom instrutor como Tiago, ensine de modo simples. Então a fonte de matéria é a Sentinela de 2022, de janeiro, página do 10 ao 11, parágrafo do 8 ao 10. Então, no final, nós vamos fazer a análise da lição 17. Então, podemos iniciar esse discurso assim. Jesus, sem dúvida, afetava as pessoas com suas palavras. Repare em como as pessoas ficavam após as suas explicações. Veja só o que diz o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, que diz assim: quando Jesus terminou de falar essas palavras, o efeito foi que as multidões ficaram maravilhadas com seu modo de ensinar, pois ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Notaram aqui qual foi a reação das pessoas? Elas ficaram maravilhadas. Por qual motivo? Ele ensinava como quem tinha autoridade, ou seja, as pessoas simples, sem instrução, entendiam com facilidade suas palavras, ao ponto de afetarem pessoalmente a sua vida. Resumindo, ele ensinava de modo simples. E esse seu jeito de ensinar de uma forma simples e fácil de entender ajudou muitas pessoas a seguirem o seu passo. E uma dessas pessoas foi o seu próprio irmão, Tiago. Tiago, embora tenha demorado para crer em Cristo, o seu próprio irmão, quando ele agarrou a verdade, ele usou das suas características as melhores deixadas por Jesus. Ele também ensinava de modo simples. E mesmo não tendo muito estudo, ele se tornou um ótimo instrutor. Diferente dos líderes religiosos, Tiago não usava palavras difíceis e nem dava explicações complicadas. Por causa disso, quando ele ensinava, as pessoas conseguiam perceber de imediato o que elas precisavam fazer e como fazer. Certa vez, ele ensinou aos cristãos que eles poderiam passar por perseguição, mesmo assim, continuando uma pessoa feliz e não amarga. Veja como ele escreveu de uma forma bem simples de ser entendido. Veja só o que diz o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Diz assim: vejam, consideramos felizes os que perseveraram. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o resultado que Jeová proporcionou. Viram que Jeová tem grande compaixão e é misericordioso. Perceberam? Que palavras profundas, mas de fácil entendimento? Tiago simplesmente ele disse: quando você perseverar, você se torna feliz, pois Jeová vai recompensar o seu esforço. Por usar palavras simples, ele não chamava atenção para si, mas dava honra a Jeová. Tiago sempre usava a palavra de Deus para explicar o que dizia e assim mostrava o valor dela.
Esse também deve ser o nosso objetivo, fazer com que as pessoas vejam o poder dela. Veja só o que diz o livro de Romanos, capítulo 11, o versículo 13. Diz assim: Como são profundas as riquezas, a sabedoria e o entendimento de Deus, como são insondáveis os seus julgamentos e impenetráveis os seus caminhos. Quando as pessoas elas reconhecem o poder da palavra de Deus, a sua simplicidade, eles tendem a fazer mudanças em sua vida. Esse é o desejo do nosso Pai Jeová. Então, mesmo que você tenha pouco estudo e seja uma pessoa simples, tenha certeza que com a ajuda do Espírito Santo você conseguirá ser um bom instrutor e também conseguirá ensinar de modo simples. Então aqui, meus queridos irmãos, a gente finaliza, tá? O nosso discurso. Espero que possa ter ajudado vocês também. Vamos agora fazer a análise da lição na brochura Melhore, que é o ponto número 17. Fale de modo fácil de entender. Então, o que devemos fazer? Seja simples e fale de um modo que as pessoas entendam. Então, estude bem a matéria, use frases curtas e simples e explique em palavras difíceis caso for usado. Aqui nesse discurso, isso não aconteceu. Percebemos que o orador ele usou palavras simples, de fácil entendimento e conseguiu explicar a matéria de uma forma significativa por usar frases simples e curtas. E explicou de maneira prática como nós também, assim como Tiago, podemos falar de modo simples. Então podemos dizer que o orador ele saiu muito bem em sua parte. E se você se preparar igualmente, usar as informações da brochura Melhore, tenha certeza também que vocês farão uma boa parte. Vamos juntos agora preparar nossa vida cristã, que tem o tema Confie em Jeová ao enfrentar bullying. Bem, podemos dizer que esse assunto ele está muito à tona, né? Todos falam dele. Embora no passado o bullying existia, mas não era muito divulgado. E mesmo porque as pessoas consideravam, às vezes, como normal, né? A gente chamava de zoação. Hoje em dia não. Hoje em dia, se fizer bullying, a pessoa ela pode sofrer consequências sérias e até mesmo ser presa. Então, o que podemos fazer se estivermos passando por bullying no trabalho, na escola, no nosso dia a dia? Bem, a primeira coisa que nós precisamos aprender e entender é que todo servo de Jeová ou qualquer pessoa ao redor do mundo pode sofrer bullying. No passado, alguns servos de Jeová oraram até a Deus agradecendo por ter livrado de pessoas que eram poderosas, fortes e que faziam mal para elas. Davi, no livro do Salmo 18, 17, ele diz assim: Ele me livrou do meu forte inimigo, dos que me odiavam, que eram mais fortes do que eu. Então, muitos servos leais do passado, eles conseguiram lidar com aqueles que os perseguiam. Conseguimos observar recentemente na leitura da semana Esther. Esther, ela não se deixou levar, né, pelos planos maldosos de Amã, mas mesmo assim, ela foi firme, ela foi corajosa e conseguiu enfrentar esse desafio de frente e mostrou total confiança em Jeová, orando a ele e pedindo que ele lhe salvasse. O resultado é que Jeová o abençoou ela, abençoou aquilo que ela fez e conseguiu proteger tanto ela e também o seu povo. Passando por dificuldade, ela orou e pediu ajuda de Jeová. Hoje podemos dizer que não é diferente. Quando os jovens passam por essas situações similares, eles precisam pedir ajuda de Jeová, para que eles assim possam ter a força necessária para lidar com o bullying. Mas eles também podem conversar com um adulto maduro, com seu pai, com a sua mãe, para que eles assim possam ajudar vocês a entender o que fazer e como fazer. Mas o que mais podemos fazer para lidar com o bullying? Então depois você assiste o vídeo,
Vida de adolescente. Como posso lidar com o bullying? E após, tem duas perguntas na qual nós vamos fazer agora. O que os jovens podem aprender do exemplo de Charlie e Ferin? Bem, percebemos que no vídeo os dois eles passaram por situações muito complicadas. O menino, ele era zoado, né, por assim dizer, sofria bullying na escola, através do menino que não gostava dele, falava que ele não servia para nada, e fazia isso constantemente, ao passo que eles precisavam até mesmo fugir, né, evitar de ter contato com eles para que não sofressem essas ameaças e às vezes até mesmo agressão. E no caso da menina, ela viu que as colegas estavam falando mal dela, não queria mais ter amizade com ela, então ela se sentiu muito só, muito triste e achou que aquilo só ia piorar. Mas eles tomaram algumas atitudes na qual os jovens também podem fazer, que é conversar com os pais, expor o que está acontecendo, para que eles assim possam dar bons conselhos, talvez dar algumas sugestões de como podem fazer para evitar ter contato com eles. Percebemos que a menina, ela ia para a biblioteca, tentava ficar só, isolada, orava a Jeová. O jovem também mudou o seu armário, né? Não estava mais perto do menino agressor, evitava ter contato com ele. Então, são meios de fazer para que a pessoa ela não seja exposta a agressões verbais. E a segunda pergunta, o que os pais podem aprender com os comentários de Charlie e Ferin sobre como ajudar os filhos a lidar com o bullying? Bem, percebemos que os pais eles podem ouvir, entender o que está acontecendo, orientar eles por meio da palavra de Deus, para que eles assim eles possam se sentir seguros, amados e entender que tudo aquilo que falam dele através do bullying, né, realmente é uma mentira. É só o fato das pessoas realmente querer tirar a paz da pessoa. Então os pais eles devem estar atentos, mesmo que a criança não fale, devem tentar perceber o seu comportamento para ver se realmente eles estão passando por alguma dificuldade na qual eles têm o receio de contar. Então, precisamos estar atentos para que possamos ajudar os nossos filhos nesse sentido. Vamos juntos agora preparar a lição 58 do livro Seja Feliz para Sempre, continue leal a Jeová. Então, como o estudo ele está bem grande, que é todo o capítulo, né, toda a lição 58, nós vamos iniciar fazendo a pergunta, ok? Então, a pergunta do ponto 1, como outros poderiam testar nossa lealdade a Jeová? Resposta: alguns contam mentiras sobre a organização de Deus para destruir a nossa fé. Alguns líderes religiosos espalham mentiras sobre nós na tentativa de fazer alguns abandonarem a verdade. Então não podemos raciocinar, não podemos ler livros, acessar seus sites, ver seus vídeos, pois isso poderia enfraquecer nossa fé. E também, se uma pessoa conhecida ela for desassociada, não podemos ter mais contato com ela. Pergunta do ponto 2. Como nossas decisões mostram que somos leais a Jeová? Resposta: o amor que temos por Jeová vai nos motivar a não ter nada a ver com a religião falsa, então não podemos fazer parte de nenhuma organização que tenha ligação com a religião falsa. Aprenda mais. Veja como não deixar que ninguém enfraqueça a sua lealdade a Jeová. Veja também como você pode mostrar lealdade por sair de Babilônia a Grande. Ponto 3. Cuidado com ensinos falsos. Como devemos agir se ouvirmos coisas negativas sobre a organização de Jeová? Vamos fazer a leitura de Provérbios 14:15. A pessoa ingênua acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. Pergunta: por que devemos tomar cuidado para não acreditar em tudo que ouvimos?
Resposta: para que assim nós não venhamos cair no laço daqueles que realmente querem nos afastar de Jeová. Então, não podemos ser pessoas ingênuas que acreditam em qualquer coisa. Precisamos ser prudentes, pensar, raciocinar antes de agir e fazer qualquer coisa. Vamos fazer a leitura de João, 2 João 10. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem. Pergunta: como devemos lidar com os apóstatas? Então, apóstatas são aqueles que negam a Cristo. Então, se esse tipo de pessoa vier trazer alguma mensagem que não seja da palavra de Deus, não devemos ter contato com elas, nem aceitar, nem ouvir o que elas têm a dizer. A segunda pergunta: sabemos que não é sábio falar com os apóstatas, mas como poderíamos acabar sendo influenciados pelas ideias deles? Bem, então podemos fazer isso por talvez seguir algum canal que essas pessoas tenham, ler algum tipo de livro, algum tipo de informação, alguma matéria que possa ter algum conteúdo que possa enfraquecer a nossa fé ou ser influenciado pelas suas ideias. Pergunta 3. Como você acha que Jeová se sentiria se nós ficássemos ouvindo coisas negativas sobre ele e sua organização? Bem, podemos dizer que ele ficaria triste, né? Talvez olhando para nós e pensando como ele pode fazer isso. Então, se nós já conhecemos a verdade, sabemos aquilo que a palavra de Deus diz, não faz sentido a gente ficar ouvindo coisas negativas sobre Jeová. Ponto 4. Continue leal a Deus mesmo quando um irmão cometeu um pecado. Se ficarmos sabendo que alguém na congregação cometeu um pecado grave, o que nós temos que fazer? Veja o que Deus disse para o povo de Israel lá no passado. Levítico 5:1 diz: se alguém ouvir uma convocação pública para prestar depoimento e não relatar algo de que foi testemunha, que viu ou de que ficou sabendo, estará cometendo um pecado e responderá pelo seu erro. Como diz esse versículo, se ficarmos sabendo que alguém cometeu um pecado grave, temos que falar isso para os anciãos. Mas primeiro, seria bondoso incentivar a pessoa a falar com os anciãos e confessar o pecado. Daí, se ela não fizer isso, nossa lealdade a Jeová deve nos motivar a falar para os anciãos o que sabemos. Como fazer isso mostra amor leal por Jeová Deus. Bem, porque de acordo com o texto, isso era uma orientação da parte de Deus. Então, se nós ficamos sabendo algo que esteja denegrindo a imagem de Deus, por a pessoa levar, o nome testemunha de Jeová, nós estaremos realmente mostrando que somos leal a Jeová por estar relatando aquilo que está acontecendo. Então, a segunda pergunta: como fazer isso mostra amor leal pela pessoa que pecou? Bem, quando nós amamos alguém, a gente quer o seu bem, que ela se sinta feliz e que faça o que é direito aos olhos de Jeová. Então, quando você chega a uma pessoa e expõe o que ela está fazendo e fala para ela ir falar com os anciãos, na verdade você está mostrando o amor que você sente por ela. Então, com certeza isso é uma forma de você mostrar o seu amor leal. A terceira pergunta: como fazer isso mostra amor leal por outros na congregação? Resposta: porque quando nós fazemos isso, nós evitamos que outras pessoas sejam afetadas pela atitude, pelo pecado, pelo comportamento errado que a pessoa está tendo. Então, também é uma forma de demonstrarmos amor leal pela congregação. Dando continuidade, ponto 5. Fique longe de Babilônia a Grande. Então, aí tem um vídeo, né? Saiam de Babilônia a Grande. É um vídeo de 5 minutos, mas é somente um vídeo instrutivo, ou seja, não tem necessidade de vê-lo na congregação, porque a pergunta é a base dos textos. Então vamos ler o livro de Lucas 4:8. Em resposta, Jesus lhe disse: está escrito, adore a Jeová seu Deus e preste serviço sagrado apenas a Ele. E Apocalipse 18:4 e 5.
ouvi outra voz vinda do céu dizer: Saiam dela, meu povo, se não quiserem ser cúmplices dos pecados dela e se não quiserem receber parte das suas pragas, pois os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos injustos dela. Então a primeira pergunta: eu ainda faço parte de alguma religião falsa? Então, se você é estudante e ainda faz parte de alguma religião, você tem que avaliar, né? Se realmente é isso que você quer continuar fazendo ou se você deseja se associar com a organização de Deus. A segunda pergunta: será que pertenço a uma organização que tem a ver com outra religião? Então, talvez necessariamente não seja só dentro de uma outra igreja. Talvez algum trabalho que você esteja exercendo, alguma participação indireta, né, que você acaba se associando com ensinos e até mesmo com algum tipo de religião. A terceira pergunta: será que meu trabalho apoia a religião falsa de alguma maneira? Então, se o teu trabalho, ele de alguma forma ajuda, né, a essas religiões a progredir, a prosperar, então devemos realmente avaliar se realmente faz sentido continuar com esse trabalho. A quarta pergunta: existe alguma área da minha vida em que eu preciso me separar da religião falsa? Então, analise com carinho e veja se realmente existe. E a última pergunta: se eu respondi sim a alguma dessas perguntas, que mudanças preciso fazer? Então, se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, analise com seu instrutor o que você precisa fazer o mais rápido possível. Em todos esses casos, tome uma decisão que mostre sua lealdade a Jeová e que deixe você com a consciência limpa. Algumas pessoas dizem: eu preciso saber o que os apóstolos estão falando sobre as testemunhas de Jeová para eu poder defender a verdade. Acha que seria sábio agir assim? Por quê? Então a resposta não, né? Por quê? Porque nós não precisamos tomar um veneno para saber que mata. Nós sabemos que mata. Então ouvir talvez conteúdo apóstatas para aqueles que é fraco na fé pode enfraquecer realmente a fé. Mas não pense que só o fato de você ser forte na fé, relativamente, te dá base para ouvir coisas de apóstatas, pois isso pode enfraquecer ou te colocar alguma dúvida na sua cabeça. Então, evite. Resumo: queremos continuar leais a Jeová. Por isso, vamos evitar ter contato com aqueles que não são leais a Ele. Além disso, precisamos nos separar totalmente da religião falsa. Revisão: por que não devemos ver, ler ou ouvir ideias de apóstatas? Resposta: pois isso pode enfraquecer, pode colocar dúvida na nossa mente e podemos começar a pensar se realmente a organização de Jeová é a verdadeira. Então, não seja influenciado pelos apóstatas. A segunda pergunta: como devemos tratar aqueles que não querem mais ser testemunha de Jeová? Então, todas as testemunhas de Jeová sabem que devemos evitar ter contato com essas pessoas. Só no último caso, se houver necessidade, algo realmente extremo, nós podemos ter contato. Fora isso, não podemos ter. E a última pergunta: como podemos obedecer ao aviso de fugir da religião falsa? Bem, não podemos ter mais contato nenhum, de nenhuma forma, que tenha algo a ver com a religião falsa. Então, se o seu trabalho tem alguma coisa a ver, se alguma coisa que você faz durante o seu dia a dia apoie a religião falsa, devemos fazer mudança para que realmente possamos estar neutros. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos no final aqui do nosso estudo. Espero que possa ter contribuído com a sua preparação. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.